Além da nossa querida Maçonaria Universal, seja bem-vinda aí o nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, hoje é o quinto vídeo, que iremos apresentar aí dessa semana, que o assunto que a gente abordou na segunda-feira exigiu que a gente fizesse vídeos todos os dias para que a gente falasse desse tema tão importante, da maçonaria, que não é falado nas potências maçônicas e muito menos em loja, porque traria para os membros da loja um esclarecimento, uma liberdade, a qual a potência maçônica jamais quer que você entenda e que você descubra. O interesse da potência maçônica é fazer com que você se torne sempre dependente dela. Eu já cansei de falar aqui, a gente conhece vários maçons que dizem assim: o que será de nós sem a grande loja, sem o Grande Oriente? É pelo contrário. O que será do Grande Oriente sem as lojas maçônicas ou sem os maçons? Há uma postagem no Facebook que eu li hoje que eu achei bastante interessante e que é o tema do nosso vídeo hoje. O cara vai no restaurante, ele vai jantar com a sua esposa, e quando ele chega lá, a recepcionista pede que ele apresente o passaporte do Covid, ou seja, o comprovante que ele foi vacinado, ele e a sua esposa. Então o cidadão, olha só o que ele faz, o questionamento que ele levanta. E eu queria que todo maçom fosse assim. Não aceitasse as coisas como o sistema apresenta. Não aceitasse as coisas como a instituição apresenta. É muito cômodo para a instituição maçônica levar os maçons, porque o maçom ele é condicionado a não questionar. Dificilmente eu convivi com maçons que questionam. Dificilmente. Conta-se no dedos. Porque se você questionar, você está sujeito à expulsão. Se você questionar, você está sujeito aos teus direitos maçônicos ser suspenso. E etc. Então, te prego uma falsa liberdade. Maçons institucionais não são maçons livres. Tu quer ver o que eu estou falando, faça um questionamento. E o interessante dessa postagem foi o seguinte, voltando ao assunto, o cidadão chega lá para jantar com a sua esposa, é requerido dele o comprovante de Covid, da vacina. Então ele relaxa e diz assim: quem vai nos atender? Aí a recepcionista diz: quem vai atender a vocês é o Roberto, nosso garçom. Aí ele diz, calmamente, bem flexível, assim o texto demonstra a clareza do indivíduo, Aí ele pergunta para a recepcionista: então vamos fazer o seguinte, quando o Roberto vier, traga com o Roberto, mande o Roberto trazer também o comprovante de Covid, ou seja, de comprovante de vacina que ele foi vacinado. Não só o comprovante de vacina, mas também que ele traga um comprovante de negatividade de exame de hepatite A e B, e que ele tenha atualizado, ou seja, o comprovante também que ele não pega nenhum tipo de droga, porque eu não quero ser servido por nenhum viciado, Ou seja, traga também o exame toxicoma, entendeu? Toxicológico, Então traga todos esses comprovantes da pessoa que vai me atender. Aí a atendente diz assim: rapaz, nunca aconteceu isso. Vocês vão acompanhando o pensamento do cara que escreveu isso, como é interessante. Não somente traga o comprovante da pessoa que vai nos atender, o Roberto, mas também eu quero saber se as pessoas que estão na cozinha, os cozinheiros, também estão com o comprovante do passaporte do Covid, ou seja, estão vacinados e também estão dentro dessa correlata
que eu falei para você. Todos estão com seus exames em dia, de HIV e etc, etc. Toda doença contagiosa, se os seus funcionários estão altamente em dia. Aí a atendente, aí ela olhou assim, rapaz, eu vou chamar o gerente. Usamos a gramatura gerente para grão-mestre, né? Para grão-mestre. Eu vou chamar o gerente, vou chamar o grão-mestre, porque essas perguntas eu não estou conseguindo entender, eu não estou, ou seja, eu estou sem argumento, então eu vou chamar o grão-mestre. Bem, chame o seu gerente também, mas que o gerente também venha aportando todos os documentos a qual eu apresentei. Vocês entenderam o conteúdo da correlata do direito, como o contra-argumento fundamentado em lógica tem força? Levando essa ideia para a maçonaria, tudo que eu falo aqui, tem que haver um contra-argumento. Porque se você não contra-argumentar, eu vou ter a certeza absoluta que eu estou no caminho certo. Ao contrário de nós outros. Eu tenho 50 anos de idade, 51 anos de idade. Eu aprendi em toda a minha vida desaprender tudo aquilo que eu achava que era verdade. Ontem eu pensava de uma forma, hoje eu penso diferente. Já na maçonaria, o condicionamento é tão grande, meus irmãos. Você que é meu irmão maçom, você que não é meu irmão maçom, mas é meu irmão pela maternidade da deusa universal, ou de Deus Pai, né? Porque não há criação se não houver a dualidade do gênero, né? Aí é um assunto ocultista, não tem por que eu falar nesse momento. Bem, então o que acontece é que você tem que questionar. Então, se você não for respondido, as respostas não forem dadas a você, aprendiz maçom, quando você perguntar ao mestre maçom e que ele não tiver a resposta sensata para você, simplesmente levar a você um condicionário, não, espera aí, é porque você é aprendiz ainda, quando você chegar ao grau de companheiro, você vai entender tudo. Aí tu chega no grau de companheiro, aí tu não entende nada, tu não vê nada, tu só vê o mesmo mimimi do grau de aprendiz. Aí quando tu chega a ser mestre, aí tu não vê nada, tu vê só o mesmo mimimi, a mesma convivência, ou seja, nada muda. Aí tu pergunta para o mestre instalado. Aí o mestre instalado não vai saber te responder também, não tem conhecimento. E aí tu vai para o grão-mestre. Se te permitirem, porque pode haver o condicionamento total. Pode haver o seguinte, fica no teu canto aí, rapazinho. Se coloca no teu canto aí, né? Mas aí tu vai ao grão-mestrado, para tirar as tuas dúvidas, perguntar tudo aquilo que eu apresentei aqui, vá, questione, não fique simplesmente discordando, você discorda, mas discorda porque você foi levado a discordar pelo simples fato de que você foi levado a acreditar que aquilo ali é uma verdade absoluta, você não questionou. O direito, a recíproca, é verdadeira, assim como você tem direito de exigir de mim um comprovante de Covid, eu também tenho o direito de pedir a você. Assim como você está dizendo que eu estou mentindo, eu tenho o direito de pedir para você me provar que eu esteja mentindo, que eu esteja errado. Então você vai ao grão-mestre, chega lá o grão-mestre, não, tem que ser assim, somente é assim. Mas grão-mestre, a coisa não está assim não, olha só, eu tô vendo aqui que a coisa tá fugindo. Aí o cara, não, olha, agora é o seguinte, você está me contrariando, eu sou o grão-mestre, eu gostaria que você ficasse na sua e que você não continuasse esse diálogo, porque senão eu posso suspender os seus direitos maçônicos. É ou não é assim? Quer conhecer o homem, coloca ele no poder e contraria. Eu tenho um exemplo muito interessante de questionamento, pelo o direito à correlata, quando eu era obreiro de uma igreja evangélica. E uma certa vez a minha esposa ela fez um desafio a Deus. Ela prometeu uma oferta a Deus. E naquele tempo a gente não estava muito bem financeiramente
E a gente não sabia como. Eu também estava mesclado a minha esposa, no mesmo objetivo, e eu não sabia como cumprir aquele propósito que ela fez. E aí a gente ia chegar a um ponto de vender um objeto nosso. Olha para tu ver que eu já fui ignorante, viu? Eu era lá novinho, 18 anos, 20 anos, entendeu? Então eu tinha que vender um objeto nosso para cumprir o voto a Deus. Mas aí, numa madrugada, eu comecei a ler a Bíblia. Esporadicamente eu comecei a ler a Bíblia. O universo já conspirando pela minha curiosidade, a minha vontade de conhecimento, a minha vontade de me libertar de mim mesmo, do sistema e etc. Aí eu me deparo com Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio, ou é Números, eu não falho a memória, que diz, tem um versículo que diz assim: se tua esposa, me lembro fosse hoje, faz o quê? Faz 30 anos, se tua esposa, ela fizer um voto a Deus, e você como marido, como esposo, como varão, você discordar do voto que ela fez, você tem autoridade de quebrar esse voto para com Deus e terá a aprovação de Deus, ou seja, Deus vai anular o voto por causa da tua vontade, por causa do teu poder sobre a tua esposa, ou seja, Deus não se mete no poder que você tem sobre a sua esposa segundo o judaísmo bíblico, certo? Vamos entrar aqui em outro mérito. Então eu peguei, acordei, eu me levantei, na madrugada eu fui mostrar para ela: Preto, você não precisa cumprir o voto não. Eu mostrei para ela, ela falou: não, eu vou cumprir. Não, tá aqui. Amanhã mesmo eu vou conversar com o pastor. Eu vou dizer para ele que você não vai cumprir o voto não, porque é um direito meu quebrar, e eu vou quebrar. E aí, de manhã cedo, fui bater no pastor. Levei a Bíblia, mostrei: pastor, olha só, minha esposa fez um voto e tal, a gente está vivendo um momento difícil, a gente tem condição, e a Bíblia diz que eu tenho condição, eu tenho um poder, autoridade de quebrar o voto dela. Meu irmão, sabe o que aconteceu? O pastor olhou assim para mim, quando eu falar aqui o gesto dele, você vai saber de qual igreja é. Que é isso, Jair? Tá indo contra Deus? Tá rebelde, Jair? Tá rebelde? Quer deixar de ser obreiro? Quer perder a gravatinha? Vocês sabem quais pastores que falam assim, né? Você quer perder essa gravatinha? Quer deixar de ser obreiro? Aí eu: não, pastor. Eu só gostaria que o senhor me desse uma explicação, porque se o senhor não me der uma explicação, eu vou ver isso aqui como verdade. E eu digo para o senhor, eu vou seguir a Bíblia, porque Deus aqui está me dando a autoridade de não fazer com que a minha esposa cumpra esse voto. E aí o cara simplesmente: rapaz, eu vou tirar você de obreiro. Eu vou tirar você de obreiro, você está muito rebelde. Eu: não, pastor, me explique isso aqui. Eu tenho que acreditar no senhor ou na Bíblia? Jair, eu sou um homem de Deus. Quem interpreta a Bíblia sou eu. O pastor aqui sou eu. Você está rebelde. Eu: não, pastor, tudo bem. Beleza. Só quero dizer para o senhor que a minha esposa não vai cumprir o voto, não. Então é você que sabe. Se você não cumprir o voto, você vai para o inferno. E olhe lá, se eu não tirar você de obreiro. Aí eu olhei assim para ele: pastor, sabe como que a gente fala aqui no Ceará? Quando a gente não gosta de uma coisa, quando a gente não concorda com uma coisa, e a forma que o senhor está falando comigo de autoritarismo, sem nenhum conhecimento, eu simplesmente fui buscar uma explicação e o senhor não me deu. Sabe o que a gente fala aqui, pastor? Aí tirei a gravata aqui de obreiro: vá se lascar. Vá se lascar, pastor. Nunca mais pisei na igreja. É desse jeito. A liberdade consiste por meio da coragem. A liberdade consiste por meio de você ter o conhecimento. E aí, a minha vida continuou nesse legado. Desde aquele dia eu falei assim: eu vou ser um cara questionador. Eu vou ser um cara crítico. Nada que me disserem como verdade, em primeira instância eu vou acreditar. Vão ter que me convencer que aquilo lá é uma verdade. Não é simplesmente chegar assim para mim e dizer: rapaz, isso aqui é verdade, isso aqui é branco. E eu tô vendo que a coisa é branca, eu tô vendo a parede branca, né? Olha o meu teto aí, eu tô vendo que a parede é branca. Mas eu vou questionar, eu vou procurar saber o porquê que isso aqui é branco.
Aí eu vou descobrir que não é o branco, a minha visão está me apresentando uma coisa, mas ali é o conjunto de todas as cores. Então não é branco. Seja dessa forma, maçom. Questione. Busque a verdade. Não é assim que te prometeram quando você tirou a venda, que você tem a luz, que você viu a luz? Então busque, seja maçom. Eu encerro aqui essa semana de esclarecimento. Então tudo que eu falei, desde segunda-feira, busque saber se de fato eu falei verdade. Não simplesmente entre por aqui ou saia por aqui. Questione, pergunte, você que é aprendiz, que faz parte do meu canal, pergunte ao seu mestre. Você que é mestre, pergunte ao mestre talado. Você que é mestre talado, pergunte ao grão-mestre. Saia perguntando até você ter a correlata da resposta. E eu garanto para você, eu só vim falar essas coisas aqui desde segunda-feira porque eu tenho certeza que são verdade. Mas ainda estou aberto ao diálogo para você me convencer ao contrário. Se não me convencer, eu terei isso como verdade até me convencer ao contrário. Te amo sem te conhecer.